Gente, olha só, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast e o nosso agradecimento especial ao estúdio Vida Moderna, que fica aqui na Avenida Moema, número 300, no 4º andar. E eles têm toda a estrutura que você precisa para a sua gravação de podcast. Então, se você tiver interesse, procurem, que vale muito a pena. Também temos aqui como nosso apoiador a agência Link3 e o Rogério, que está aqui com a gente. Obrigada, Rogério. Obrigado. Meu apoiador, meu amigo agora. Obrigado, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Tava louco para conhecer nosso entrevistado, né, Rô? Falei, Ai, não é puxando seu saco não, viu? Mas todo mundo é louco com esse meu entrevistado. Vamos lá apresentar ele, Rô. Vou apresentar. Eu tô aqui hoje com o Oscar. O Oscar é da empresa Meu Nerd. Isso. E aí, se apresenta, Oscar. Bom, meu nome é Oscar, eu sou proprietário da empresa Meu Nerd. Eu realizo a parte de consultoria e manutenção de computadores aqui na região de Moema e também na região aqui de São Paulo. Oscar, assim, todo mundo vive falando muito bem de você, Que né? bom. Todas as pessoas que te conhecem. Graças a Deus. Isso é uma jornada que você trouxe aqui, né, pro Juntos por Moema. E aí me conta uma coisa, como foi assim para você? Você empreende desde muito novo, né? Porque você Sim. é novo. Sim. Olha, basicamente eu comecei o meu lado profissional com 17 anos, né? Eu comecei a fazer reparo cobrando, vamos falar assim, porque antes era praticamente só um hobby, né? Não dava para cobrar. Então, desde os 17 anos eu tive meu próprio dinheirinho e fui fazendo. A minha empresa realmente nasceu quando eu tinha mais ou menos seus 19 anos, que foi no final da faculdade. Você veio de uma família de empreendedores, não? Olha, a parte do meu pai, sim. A parte do meu pai, sim. Todos são empreendedores. Então você veio de uma família já Sim, empreendedora, né? Sim. E como que qual que é o diferencial da sua empresa? Não, na verdade a pergunta antes, né? O que a sua empresa realmente faz? Além da manutenção de computadores? Bom, nosso carro-chefe é a manutenção, mas também realizamos, por exemplo, aulas particulares de informática. Também fazemos contratos. Olha, isso eu não sabia. Aulas particulares eu não sabia. Sim. Contratos de manutenção com empresas mensais. Então as empresas têm lá seus 10, 15 computadores, a gente fecha um pacote mensal. E a gente começa a atender essa demanda, né? Conforme vai acontecendo os problemas, eles vão chamando a gente, né? Então isso aí tá bem, bem legal. A parte de aluguel de máquinas, principalmente para empresas. Muitas vezes a empresa está expandindo e ela não quer investir em máquinas novas. Ela quer, às vezes, ter um caixa um pouco mais curto. Ela vai e aluga a máquina por um preço muito menor do que um PC inteiro novo, né? Então aí ela consegue pelo menos expandir e retrair conforme ela quer. Então ela aluga, sei lá, 5, 6 máquinas, aí vai diminuir 2 ou aumenta 3 e vai indo. É muito mais flexível. É verdade, até para você forma. tomar fôlego financeiro, né? Sim, você não precisa investir às vezes 3, 4 mil reais numa máquina, entendeu? Porque você às vezes precisa comprar um notebook legal ou precisa comprar um desktop legal. Já no aluguel é muito mais em conta, fora que assim, além do nosso aluguel, damos suporte para esse aparelho. Então, se eles têm algum problema para mexer no Windows, alguma coisa, é só falar com a gente que a gente dá suporte remoto. Entendi. Entendeu? Aí eu não preciso levar o equipamento até você. Não. A gente tem um serviço de leve e trás. A gente atende até 5 quilômetros do nosso laboratório, é o nosso raio. Então, a gente consegue buscar o seu aparelho, trazer para o laboratório, fazer o orçamento, assim aprovado o reparo, e depois a gente leva de volta. Entendi. Normalmente em um dia. Isso dá para fazer remotamente também, né? Sim, Se eu sim. não quiser mandar o meu computador até você, Sim, você consegue entrar remoto. Quando é um problema de software, principalmente, é possível fazer remotamente. Eu tenho um monte de pergunta, mas segue, que Pode quando eu começar a perguntar, eu vou ligar a vai metralhadora. entrando aí, porque vai. Cara, de onde veio a informática na sua vida? Olha, o meu tio, ele foi praticamente o protagonista dessa história, porque ele tem um escritório de advocacia e ele estava se desfazendo de máquinas antigas e eu tinha 14 anos, basicamente. E eu não tinha computador, eu não tinha condição de ter na época, né? Então ele me deu um computador
que ele iria deixar de lado, vamos falar assim, e falou assim, garoto, fica com você e começa a estudar, né? Pra fazer os seus trabalhos de escola, etc e tal. Aí eu fui, ganhei super animado esse computador, e junto com isso, olha como as coisas são, minha mãe foi contratada pela SOS Computadores na época. Nossa, eu fiz curso na SOS, tô velho. Então, assim, na época, como funcionária, ela poderia fazer todos os cursos gratuitamente. E conversando com a coordenadora da época, ela autorizou que eu fizesse. Olha que legal. Aí eu fiz todos os cursos da SOS Computadores, literalmente, de A a Z. Aí, assim, era uma criança, né? Então tinha tempo livre, né? Então eu fazia todos os cursos, refazia. Então eu ia lá, vivia na SOS Computadores. Aí somou o computador que eu ganhei com a minha mãe trabalhando na SOS. E aí, o seu interesse, né? Porque sim, às vezes você certeza. tem oportunidade, mas se você não aproveita a sua oportunidade, Sim. não adianta nada. Exatamente. Aí, tanto é que é engraçado que eu ganhei o computador, minha mãe falou, nossa, que legal, né? Você ganhou um computador. No dia seguinte estava tudo desmontado. Aí ela falou, meu Deus, como você vai montar tudo isso, né? Eu falei assim, uma hora eu vou conseguir. Aí você foi aos pouquinhos. Fui entendendo como mais ou menos encaixava uma coisa ou outra, não sabia muito bem, mas pelo menos funcionou. Aí eu falei, olha que legal, né? Aí eu cada vez mais fui estudando. Aí no final, assim, aí eu comecei a trabalhar para amigos, familiares, né? Tipo, formatando computador, consertando. Aí fiz a faculdade de engenharia da computação, aí saí como engenheiro. Olha que legal, parabéns. Obrigado. Que história legal, né? Assim, hoje o mundo tá muito competitivo nessa área, né? Sim. E qual que é o seu diferencial? Normalmente a gente tem um diferencial muito legal, que é o tempo do reparo. Então, por exemplo, você vai em qualquer assistência técnica, eles pedem normalmente de 3 a 7 dias para analisar o seu computador. Então, ele vai entrar numa fila de OS e vai analisando. Não tem problema nisso. Só que a gente, como eu tenho bastante know-how, a grande maioria, 99%, eu resolvi em um dia. Então não passa nem por análise. Eu já faço em questão de 1 hora o diagnóstico, já mando o orçamento, o cliente aprovando, já faço no mesmo dia seguinte está pronto. Então você tem, além disso, você tem uma outra coisa, um atendimento excelente, porque o carisma que todo mundo que eu conheço, que eu te indico, e a confiança, né? Que é tudo hoje em dia. Isso era um tema que eu queria entrar. A questão de confiança, né? A gente sabe que hoje as pessoas praticamente vivem nos computadores, nos celulares, né? Mudou muito, né? Da época da SOS para cá. Sim, claro. Né? Eu acho que todo lar hoje em dia tem no mínimo um notebook, um computador, a internet está melhor. Sim. Como que funciona essa questão de segurança para meu nerd? Existe um termo? Porque, tipo, eu vou te falar, eu sou bem chatinho, assim, nessa questão de segurança, até porque, tipo, existe bancos dentro do computador, enfim, um monte de... Nossas informações sensíveis, informações sensíveis, né? E você, tipo, é praticamente o médico das empresas, se você for parar para ver, o médico de infraestrutura, né, do computador. Como que funciona essa questão de segurança para vocês, da Meu Nerd? Olha, a gente, assim, graças a Deus, a gente nunca teve um problema com isso, né? De vazamento de dados, de abrir documento. Tanto é que não tenho interesse nenhum, né, nisso. Mas a gente tem um termo de LGPD para a gente se prevenir, né? Porque se você estiver acusando de alguma coisa, a pessoa assinou o termo, etc. A gente dá a opção também da pessoa remover o SSD, remover o HD dela. Então eu reparo o computador, eu tenho os HDs de teste, faço tudo funcionar e a pessoa vai lá e traz para mim, ou na frente dela, coloca de volta. Então, assim, é zero problema, entendeu? Legal. Só se o problema estiver no HD ou no SSD. Aí realmente eu vou dar análise e vou falar, não, tá tudo bem aqui. O problema é o que a gente tirou, que é o HD SSD. Entendeu? Falando de tecnologia, né? Como você vê a evolução da tecnologia, porque tá muito avançado, né? Você assusta, assim, você já tem coisas novas, novidades. Como se você você vê essa evolução? Olha, é uma coisa muito boa, porque cada vez mais a tecnologia tenta trazer pra gente facilidades, né? Então ele tá sarando a dor de alguém. Então, se é o tempo, se é o processo, se é a segurança. Então, assim, as tecnologias, elas surgem, às vezes, até por entretenimento.
Então, realidades virtuais, realidade aumentada, IA, que é o boom de agora, né? Então, assim, eu vejo como um pulo, né, tecnológico de 2 anos para cá imenso nessa área. Então, assim, cada vez mais ajuda as pessoas que trabalham com tecnologia. Então, que dependem de tecnologia também. Você sabe que era uma pergunta que eu ia te fazer, que era assim, a tecnologia, as tendências tecnológicas, né, mais avançadas. E agora você acabou de falar, né? Sim, e há com certeza absoluta, realidade aumentada com certeza absoluta e também realidade virtual. E o bacana é que, tipo, as pessoas acham que a IA veio para substituir as pessoas. Eu sempre falo, não, gente, pelo amor de Deus, ela veio para auxiliar. Sim, elas não veio para substituir. Oscar, você tem? Pode ir. Você acha que isso vai atrapalhar na evolução, não na evolução, do ser humano, assim, né? No impacto, quanto isso impacta? Me ajuda a perguntar. Eu quero saber assim, quanto que a inteligência artificial pode impactar emprego, nos empregos. É uma pergunta muito boa. Os jovens ficarem folgados, que hoje tem gente que faz trabalho no ChatGPT, né? Molecada tá ligeira. Faz o TCC em 5 minutos, né? Não, quanto isso impacta na inteligência da pessoa, né? Ah, sim, também. Porque a pessoa mais preguiçosa. São duas coisas diferentes, com certeza. Né? Então, isso é uma coisa que você tem que ter uma certa maturidade. Porque o ChatGPT faz tudo. Sim, ele é uma das IAs mais famosas. Né? E tem muitas outras, assim, de imagem, vídeo, áudio, etc. Então, assim, você tem que ter maturidade suficiente para você saber como usá-la. Né? Porque se você não tiver uma maturidade, um jovem que está começando agora, olha aquilo, para ele é a solução de todos os problemas. Né? Ele vai chegar e vai falar, quero isso, aquilo, ele dá a resposta. Ele não tem que usar o cérebro para pensar um pouquinho, né? Então, assim, eu acho que como é muito novo, tem muita coisa ainda que vai acontecer. Principalmente a questão de filtros. Né? Quais são os tipos de conteúdo que serão disponibilizados para certos usuários. Né? Porque hoje está praticamente sem filtro, sabe? Você tem filtros básicos que a internet tem, só que para certas idades não. Tanto é que você entra no ChatGPT, ele nem pede login. Pede nada. Ele já entra e já está disponível o chat. Então você tem desde uma criança que está aprendendo a mexer, 10, 11 anos, ou antes, né? Até o pessoal mais velha. Então a pessoa que entende um pouco mais, ela filtra. Já a criança determina aquilo como verdade. Né? Ela não está ouvindo outra opinião, ela só está ouvindo aquela resposta. Então para ela, tá tudo bem, é aquilo, sabe? Eu vou depois perguntar outra coisa para descontrair. O que as pessoas ou as empresas têm procurado mais de solução? Eu não falo nem da Meu Nerd, assim, como soluções de informática. Basicamente, a nuvem, questão de backup e acesso remoto dos arquivos. É disparado. Porque assim, as pessoas elas querem trabalhar home office, né? E querem trabalhar em local. Vou só te interromper um minuto. Explica para quem está assistindo o que é uma nuvem. A nuvem, basicamente, é um servidor bem grande que tem todos os arquivos que você precisa, que você pode armazenar eles lá. Você não precisa de um HD. Você não precisa de um servidor, um computador, vamos falar mais simples, né? Dentro da sua empresa, parado. Você tem um baita de um local enorme com muitos computadores que compartilham recursos. Né? E você aluga um pedacinho desse recurso para você. Então você vai lá, contrata uma nuvem, tem várias gratuitas, que você coloca seus arquivos lá e eles são criptografados, existem diversas camadas de segurança, então com isso não precisa se preocupar. Tanto é que existem nuvens igual da Microsoft, que ela tem uma coisa chamada cofre pessoal. Você tem os seus arquivos em nuvem, só que existe uma outra pasta que requer outra senha para você conseguir acessar. Ah, isso eu não sabia. Eu uso, mas não sabia. O cofre pessoal é muito legal para o financeiro, principalmente em contas que compartilham. Então, por exemplo, imagina que a minha empresa, eu e minha esposa usam a mesma... A minha esposa é um exemplo assim, mas amigo. Imagina um amigo. E eu tenho todo o meu lado financeiro na minha nuvem, porque é normal. Você armazena seus Excels lá. E você vai lá e coloca no cofre pessoal. Se ele tentar acessar, vai pedir outra senha, além da padrão. Então, é meio que uma segunda camada. Então o pessoal, eles procuram muito essa facilidade, sabe? De não precisar ficar local para acessar os seus arquivos. E sim em home office, por exemplo. Entendeu? Uma outra coisa também que eles procuram muito é a parte de segurança. Né? Então assim, Oscar, como que eu protejo minha empresa, né? De hackers, etc.
Olha, pode ser bobagem, mas o pior vírus é o usuário. Ele não tem ainda a maldade, sabe? Ele é muito inocente. Então, clique aqui porque você ganhou R$1.000. Você ganhou R$7.000 no Bet 123, sabe? Aí vai lá e clica, vai lá e entra, e coloca os dados, coloca a senha, cartão de crédito. Não tem maldade. Então, assim, eles pedem pra gente instruir. Então a gente vai lá, monta uma sala, instrui, mostra os casos que dá problemas, etc. Principalmente empresas, né? Empresas Sim. fazem isso. Para ensinar os usuários, aos funcionários a parar de fazer isso. Porque é isso que traz o vírus. O vírus não chega sozinho. Alguém tem que clicar em alguma coisa. É sempre assim, sabe? Então ele não vai ser... Coloca na internet e chegou o vírus. Não funciona desse jeito. É sempre porque você clicou em algum... Eu falo direto. Você deu autorização. Assim, gente, não clica. Aí eles falam, mãe, chegou, não clica. É isso mesmo. Às vezes eles falam, Rose, não clique em nada. É isso mesmo. Nada. Você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Porque assim, o problema é que hoje em dia os dados valem. Eu falo isso para todo mundo. Hoje não é igual antigamente. Perdi a conta, vou criar outra. Sabe? Hoje em dia você tem às vezes seu currículo tá lá. LinkedIn da vida. Né? As Seus pessoas contatos. te acham por lá. Ou você vai no Google que você tem os contatos, ou da Apple, do iCloud, sua vida de contatos está lá. Imagina se você perder tudo. Quanto vale? É verdade. Não tem preço, sabe? Então, assim, hoje os dados são muito valiosos. Então os hackers querem acessar os dados. Né? A luta deles é essa. E existe esse caso de sequestro, né? Ransomware. Muitas sim. empresas são sequestradas, você paga lá, eles vão e acessam sua nuvem ou, sei lá, seus documentos mais sensíveis e falam, tá aqui, a gente tem. Para você voltar a ter acesso, faz um pagamento e tal, pagamento conta em libera. Bitcoin, criptomoeda. Chama ransomware, né? Que são vírus que infectam todos os computadores da empresa, praticamente, ou grande maioria deles, pegam todos os arquivos que o seu computador tem acesso e travam. Então você não consegue nem abrir, nem fechar, nem excluir. Então, assim, que desesperador! Assim, você pode desligar a máquina, mas o arquivo vai estar criptografado do mesmo jeito, não adianta. Você não consegue acessar. Tanto é que, assim, teve uma época, foi o boom disso, né? Muita casos empresa grandes, teve problemas com isso. Então, hoje em dia, os antivírus são muito mais meticulosos nessa parte, né? De defender o usuário, por exemplo. Existem, por exemplo, os antivírus também têm propostas de ferramentas que fazem a desencriptografia dos arquivos. Então eles vão lá, imagina que pegou, o hacker invadiu, bloqueou tudo. Aí o antivírus tem uma ferramenta específica que ela pega aquele arquivo e remove o bloqueio. Entendeu? Entendi. Só que não são todos. Porque existem mil os caras são... tipos, entendeu? Então, tanto é que existe uma lista que os antivírus falam, esses aqui eu consigo. Só que se surge um novo, às vezes pode demorar alguns meses. Baseado nisso, vem a minha segunda pergunta. A importância do backup. Porque muita gente... Posso falar palavrão aqui? Tipo, um palavrãozinho que não é um palavrão? Muitas pessoas cagam por backup, né? Só uma palavra feia, não é um palavrão. É um palavrão, cagam por backup. E eu vi recentemente, semana passada, saiu na TV que sequestraram os dados da Sabesp. Só que eles tinham os backups tipo de um dia antes. Aí muitas pessoas não conseguiram acessar a conta. Aí eles foram e fizeram o backup lá para restaurar e perderam só um dia. E eles estavam voltando. Sim. Fala pra gente a importância do backup, porque, tipo, eu sou uma pessoa que não tenho backup de nada. Tô falando isso, mas eu não tenho backup de... Nossa, eu quase já te matei várias vezes. A gente fez umas gravações e ele perdeu tudo. Eu quase matei a pessoa. O quanto é importante ter os backups? Olha, é que assim, igual a gente comentou, né? Hoje em dia a gente vive numa correria muito grande. Então, cada dia que você perde dinheiro. Assim, essa é a palavra, sabe? Então, assim, se você não está se precavendo hoje, por favor, comece amanhã, hoje, à tarde, entendeu? Na hora que acabar aqui. Já vou salvar tudo. Por favor. Não, mas assim, a gente tem uma ferramenta hoje que é jogar na nuvem. Sim, eu tenho usado gratuito. muito isso, sabe? Porque não tudo meu está em backup, porque como a gente falou, eu não sabia dessa pasta. Então, por exemplo, minha parte financeira não tá lá, porque essa pasta que eu faço na nuvem, sim, o todo controle mundo tem da acesso. Toda a parte do controle da empresa não tá, porque muita gente tem acesso. Sim, exatamente. Mas ultimamente eu tenho feito tudo na nuvem. Até porque, se você faz ali no Gmail,
Você consegue trabalhar todo mundo online, né? Então, Em hoje, conjunto, né? Em conjunto. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com a Link 13, trabalho com a Giovana, que fica na casa dela às vezes, e eu consigo fazer tudo simultâneo. A gente consegue trabalhar em conjunto sem estarmos na mesma sala. Sim, exatamente. Hoje em dia, basicamente assim, se você não tem um backup dos seus dados, você está em um risco absurdo. Por quê? Imagina que caia água, derrube o notebook, roubo. Assim, é o pior dos mundos, sabe? Você ter esse tipo de problema. Porque vai te atrasar quanto? Qual é o seu prejuízo? Enorme. Porque você não sabe nem mensurar. É verdade. Então, assim, seria super legal você começar alguma nuvem. Pode ser as gratuitas ou as pagas também. Então, é o que eu mais vou te indicar. Você começar, sabe? Falando de inovação, quais são as oportunidades que você identifica para as empresas inovarem? Olha, você diz meus clientes ou em geral? Eu acho que no geral, porque seus clientes... Vão querer inovação, né? Não só, né? As empresas em geral são seus clientes, sim, né? Sim. Então, hoje, quem não é seu cliente e estiver ouvindo a gente, pode virar seu cliente. Sim, claro. Bom, basicamente é assim, a inovação que toda empresa quer é acelerar o seu processo. Sim. Então, o seu processo interno, né? Então, desde um trabalho em conjunto, igual você comentou, tem empresas que ainda nem sabem o que é isso. Não sabem que podem compartilhar a mesma tabela de Excel, por exemplo, que chama Sheets no Google, com o seu funcionário ao lado. Ele não tem que esperar fechar a tabela para o outro poder abrir, sabe? Foi o tempo, né? Então, só que muitas empresas ainda estão nesse tempo. Sabe? E você dá essa consultoria? Sim, a gente, primeiro de tudo, quando existem duas formas. Aqui a empresa não tem TI, e a gente vai e ajuda, faz tudo. E a empresa que possui TI, a gente vai lá, monitora o que eles estão fazendo, aponta os pontos negativos para ele e as correções. Porque não adianta só apontar os erros. Você tem que dar a correção junto. Entendeu? Sim. Então a gente faz os dois. Apontar o erro é fácil, né? Claro. Difícil é trazer a solução. Exato. É isso que a gente mais faz. Entendi. Porque empresas grandes têm um próprio TI. Né? Sim. Então a gente vai lá, conversa com o proprietário da empresa ou sócios, e ele fala assim: olha, você consegue dar uma consultoria pra gente de como as coisas estão? Aí eu falo, vamos. Aí a gente começa desde da base, que seria a parte de internet, rede, infraestrutura. Aí depois a gente entra na parte de software, que seria os antivírus, os Windows se estão atualizados, se os drivers estão tudo bem, se tem algum computador com vírus, se tem algum processo que eles ainda não fazem de uma forma otimizada, assim, que seja fácil implantar. Né? Porque não adianta eu dar uma solução de $1 milhão, né? Eu tenho que dar uma solução plausível. Até porque né? o pequeno tem muita conta, né? Sim. Não adianta você vir com uma conta grande para um pequeno. Exato. Não vai conseguir. Porque assim, dá muito certo essa parte de aluguel e consultoria mensal, porque as grandes empresas cobram muito caro para fazer isso. Então, assim, a pequena e média empresa, às vezes, não tem caixa, sabe? Para pagar, sei lá, 2, 3, 4 mil por mês. Para uma grande empresa monitorar ela, para cuidar dela, né? Então, a gente entra aí. A gente entra nesse nicho, sabe? Legal. Da pequena e média empresa. A gente atende grande também. Mas a pequena e média empresa é o nosso maior foco. Porque a gente consegue dar uma solução que eles conseguem abraçar, né? Conseguem aceitar. E o atendimento humanizado hoje faz toda a diferença, né, cara? Exato. Porque que assim, nada mais legal do que você poder mandar um WhatsApp e a pessoa responder. Parece besta, né? Não parece besta, não. E quando a gente fala, tipo, eu acho que é um diferencial enorme dos Juntos por Moema, dos empreendedores que estão na rede de relacionamento do Juntos por Moema. Uhum. Essa coisa da gente ser... Desde relacionamentos, esse relacionamento que a gente consegue gerar entre nós empreendedores, né? Que é diferente, né? Porque, assim, essa parte tá faltando muito esse humano. Sim. A internet, ela veio para facilitar a vida, só que as pessoas não podem esquecer que, tipo, veio para facilitar a vida do humano. Então, por exemplo, o seu segmento, ele é muito técnico. Então, não adianta você, por exemplo, pegar um cliente seu que tem, vou dar um exemplo, 70 anos, e você falar, você vai ter que fazer isso, aquilo. Eu acho que para a internet hoje se tornar cada vez mais importante do jeito que ela tem que entender, tipo, a linguagem com quem que ela está falando. E o atendimento humanizado, que é o que você falou que tem no Juntos, eu acho que isso é o que diferencia as empresas.
É você, tipo, falar, ó, seu computador quebrou o HD. Então a gente vai trocar. O HD serve para isso. A gente vai trocar para isso e para A gente tenta simplificar ao máximo as palavras, porque ninguém tem a obrigação de saber termo técnico. Se eu estou conversando com outro técnico, aí tudo bem. Aí eu exijo dele, ele me exige. Sim. Faz parte. Exato. Agora, se eu estou falando com um cliente meu, eu não posso falar muito techniquez para ele, senão ele não vai entender. Não vai entender nada. Aí ele vai ficar com medo. Ele vai falar, mas o que vai acontecer então? Ele nem sabe o que vai acontecer. Mas sabe? tem uma coisa que eu falo sempre, quando alguém me faz uma pergunta, fala assim, vou te perguntar uma coisa muito básica. Não existe pergunta simples e básica, porque o que é básico para mim não é básico para você. Exato, e assim, dentro da sua área, o que é muito básico, eu vou falar, nossa, não faço a mínima ideia do que você está falando. Exatamente. Né? Como pode acontecer o contrário, você me fazer uma pergunta que para mim é muito básica e para você não é. Sim, tá tudo certo. Exato, eu brinco muito, assim, a gente visita muitos tipos de empresas e eles falam assim, Oscar, eu aposto que em 5 minutos você resolve. Aí eu vou lá, realmente é rápido, eu faço. Aí ele falou, nossa, desculpa a palavra, eu sou muito burro, eu não consigo entender. Eu falei, não, eu não sei fazer o que você faz. É isso. E eu sei fazer o meu trabalho. É isso, sabe? Não tem muito assim, eu sou melhor que você é melhor que eu. Não existe isso, sabe? Simplesmente eu tô respeitando o que você sabe de melhor. E eu tô dando o meu melhor, né? Exato. Então, simples assim. Cada macaco no seu galho. Pode fazer. Não Sim, é cada macaco no seu exato. galho. Cada um no seu quadrado, igual Cada um no seu antigamente quadrado. falava. Né? Pode falar. Você falou que a maioria dos vírus são vírus por causa da porta de entrada são os humanos, né? Exato. E muito pessoal de TI fala que o problema tá sempre atrás do... Entre o teclado e a cadeira. o monitor. Exato. Entre o teclado e a cadeira. Quantos anos tem a Meu Nerd? Meu Nerd, o nome da empresa tem 2 anos e meio, só que eu trabalho... Você assim, a empresas em geral. 15 anos. 15 anos. Conta pra gente um caso engraçado assim, que você falou, tipo... Mas antes eu tenho que contar um negócio. Quando eu conheci o Oscar... Você é o caso engraçado, né? Aí a gente foi tomar um café. Não é engraçado, Tô brincando. é um caso sério. E a gente foi tomar um café e ele falou assim, a minha empresa tá começando agora e eu quero colocar o nome de Meu Nerd. Eu falei, amei a sua cara e vai dar certo. E pegou, né? E pegou. Graças Todo mundo, a Deus. todo mundo, quem é? Ai, Rose, preciso de alguém, chama o Meu Nerd. Eu esqueço o nome dele. É pior que é. É brincadeira, não acho que eu sei seu nome. Mas ela fala, chama Meu Nerd. A ela primeira coisa que vem é Meu Nerd, Que entendeu? bom, graças Que era a o que Deus. você queria passar. Sim, exato, porque muitas empresas, autônomos principalmente, o nome dele é a empresa, né? Então assim, eu chamo o Carlos, chamo o João, chamo o Wellington. Aí, tipo assim, eu quis deixar de uma forma legal o nome, sabe? Das pessoas memorizarem fácil. Né? Então, assim, ótimo, parabéns. Obrigado. Fala assim, o Meu Nerd. É engraçado e direto ao ponto. Eu falei, alguma coisa de tecnologia ele entende. E né? olha, um Isso. detalhe, faz assim na sua camiseta. Olha lá, olha o símbolo. O pessoal brinca assim, você tá parecendo com o símbolo ou o símbolo tá parecendo com você? Mas conta pra gente a parte engraçada, nesses 15 anos. Algo que você falou, a pessoa te chamou, Oscar, pelo amor de Deus, Não, já salva minha aconteceu vida. E quando várias você viu, vezes. era tipo... Não, já, Algo- assim, várias vezes mesmo. Vou contar algumas coisas Alguns que simples. você recorda, assim. Sim. A gente teve um cliente meu em Guarulhos, que é muito longe, né? Demora 1 hora e pouco pra chegar lá. Falou, pelo amor de Deus, o servidor não tá ligando. Vem aqui, a gente tem 20 funcionários parados e eu preciso de você urgente. E eu tava livre justo essa manhã. Eu falei, então vamos, né? Vamos ver, vamos o que aconteceu, né? Cheguei lá, a moça da faxina tinha tirado da tomada. Pra limpar. Oh, meu Deus! E pior que ela do céu. tava atrás de todo mundo com a vassourinha assim, coitada, segurando assim, ó. Aí eu olhei e falei, mas o que aconteceu com a tomada? Né? Aí eu, pluguei, tudo começou a voltar, sabe? Nossa, aí coitada. Aí o rapaz falou, não, mas quem tava perto aí foi a fulana. Aí eu falei, não, eu acho que foi sem querer, ela deve ter tirado pra limpar, já tá tudo certo. Mas sabe? imagina, você demorou 1 hora pra ir, uma pra Colocar voltar a tomada. e 1 Colocar uma minuto pra tomada. arrumar. Porque assim, mas sabe aquela coisa de você colocar a vassoura atrás do armário e puxar assim? Aí saiu a tomada. Putz, Aí meu. foi o caso assim, mais absurdo assim que eu vi que tudo parou. Tudo. Todos os funcionários estavam de braço cruzado. Porque Poxa, sem o computador, nada funciona. Sim. Sabe? Sistema ERP, CRM, WhatsApp Web. Não, nada. Hoje em dia, Você gente... vai fazer alguma coisa. É computador, Não sabe? tem jeito. Celular, dá pra você quebrar um galho? Dá.
Só que o computador é muito mais eficaz. Sim, sabe? Muito não, mais rápido. o celular, eu falo, ele quebra um galho e te resolve. Sim, sim. Mas o computador é o computador, não tem Sim, jeito. a forma de você trabalhar é muito melhor, sabe? Mais confortável, uma tela maior, teclado físico para você digitar, você não cansa tanto a vista, porque você tá a uma distância maior. Então, assim, tem alguns benefícios. Sim, né? agilidade. Não, mas eu acho que esses caras de TI, eles têm um dor, porque às vezes eu trabalhava numa empresa que, cara, às vezes travava tudo. Aí eu, fulano, pode vir aqui na minha máquina? Meu, cara não fazia nada. Ele chegava perto, a máquina pegava. Parece Eu falei, não é só possível. chegar É a aura. Né? Eu falei, não é possível. Uma aura. Eu falei pra ele, não, na próxima eu gravo, eu juro por Deus, cara, não tava pegando nada. Não, mas já aconteceu muitas vezes, assim, engraçado. Aí ela falou assim, ó, Oscar, meu Outlook parou. Aí o acesso remoto à máquina dela, milagrosamente, ela volta. Assim, não, é muito engraçado. E eu não tô nem fisicamente lá, sabe? Ela falou, eu juro por Deus que não tava funcionando. Aí eu falei, não tem problema, vamos reiniciar, vamos ver se vai travar de novo. Tal. Pra você que tá assistindo, eu tenho certeza que isso já aconteceu com pelo menos um de vocês que tá assistindo. Exato. O negócio trava, o cara chega, meu, com certeza. Volta a pegar. Eu acho que isso aí eles devem fazer alguma coisa remotamente, assim, secretamente, pra gente ir lá. Mas é muito engraçado, assim, tem hora que, por exemplo, falam assim, os caras, a internet aqui parou da empresa. Aí, assim, a gente faz alguns testes para ver se é o problema dentro da empresa ou se é o problema com a operadora. Né? Normal. Aí a gente chega lá, volta. É engraçado demais isso. Nossa. Aí eles olham, vocês fizeram alguma coisa, né? A gente acabou de chegar. Aí volta. Oscar, você é do bairro, nasceu no bairro? Não, eu moro aqui em Moema, né? Eu nasci no centro de São Paulo. Eu nasci próximo da 25. Por que Moema? Olha, meu pai tinha um apartamento aqui, então a gente se mudou pra cá, né, e ficou. Aí eu adorei o lugar. Aí você montou a empresa aqui? Sim, montei, eu queria, porque assim, eu tinha, antes de ter a Meu Nerd, né, eu tinha em casa, assim, as coisas, né, o apartamento tinha um quartinho que tava todas as coisas lá dentro. Então chegou um ponto que começou a crescer, aí minha esposa falou, olha... seria legal você sair de casa. Porque não dava pra andar no quartinho. Quer dizer, o meu nerd sair de casa, você não. O Oscar pode continuar, mas o meu nerd não. Ela te intimou. Chegou um ponto que acho que não dá mais. Aí eu fui lá e comecei a procurar. Aí eu falei, vamos tentar aqui pertinho, né? E o que você mais gosta no bairro? Olha, o que eu acho legal é que tem muitos empreendedores querendo crescer. É muita gente se dedicando ao máximo, sabe? Para fazer a coisa acontecer. Então, assim, todos que você tenta conversar aqui de Moema, você percebe que o cara quer prosperar, entendeu? Ele quer atender a clientela dele com a melhor qualidade possível. Então, e coisas que em outros bairros eu percebi que às vezes é meio murcho, sabe? Aí eu percebi bastante essa diferença. Que legal. E como você não atende só o empreendedor do bairro, né? Você atende geral. São Paulo então inteiro, você consegue... ter essa percepção maior, né? Sim. É engraçado até, porque você percebe o ânimo, sabe? O ânimo de querer resolver. Alguns são meio para baixo, assim. Aí aqui não, aqui as coisas têm que acontecer porque tem que pagar o aluguel, tem que pagar tudo. Então vamos voltar a funcionar, entendeu? Qual é o seu maior desafio em empreender? Olha, basicamente, eu acho que hoje é você conseguir atender com o máximo de qualidade possível. Acho que esse é o maior desafio. Porque chega um ponto que, assim, meu WhatsApp tá vibrando o tempo inteiro no meu bolso aqui, sem parar, entendeu? E eu não consigo responder agora, óbvio que eu tô gravando. Sim. Mas, por exemplo, se eu tô ocupado, a pessoa tá esperando. E eu fico preocupado com isso, sabe? Poxa, a pessoa tá esperando e não respondi ainda. Aí eu fico pensando, não, se tiver uma outra pessoa para responder, seria legal, né? Só que aí eu fico preocupado, poxa, mas não vai dar a atenção que eu consigo dar. Aí eu fico preocupado com isso. Você é mal de empresário. Mas você sabe o eu-presário, né? Mas você sabe o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de imediatismo muito grande. Verdade. Então, se a gente demorar... Eu percebo isso, porque eu também uso muito o WhatsApp e também tenho esse atendimento humanizado. Se você demora meia hora para responder, as pessoas falam, mas não respondeu. Sim, eu mando interrogação, né? Calma, né? Eu até falo assim, se eu demorar 3 horas, pode saber que alguma coisa está errada, porque às vezes passa. Claro, Agora, 1 hora, 2 horas, é normal, porque igual hoje aqui, por exemplo, é um dia que eu gravo 2 horas. Sim. Então, são 2 horas que eu não vou conseguir responder o WhatsApp, né? Sim, exatamente. Mas, assim, calma, gente, né? Calma, a gente vai responder todo mundo, né? Sim, exato. Tem tempo para mais uma? Tem. Você falou, eu queria, tipo,
que alguém respondesse na mesma qualidade. E aí eu vou te entrar numa outra pergunta que eu acho que meu segmento é um pouco parecido com o seu. Mão de obra. Como é que tá a mão de obra? Porque a gente vê que hoje a molecada tá indo muito para sua área. Sim, é que assim, a área de informática, TI, né, em geral, ela tem muitos braços. Então você consegue desde na parte somente de segurança, somente banco de dados, somente de programação. Então tem muito tipo, sabe? Então, por exemplo, a minha área, que é de manutenção de computadores, são poucas pessoas que estão nesse ramo. A grande maioria é programação. Que é o cargo da... Vou te falar assim, se você perguntar de 10 pessoas, umas 6, 7 é programação. Então, assim, o meu lado, eu gosto de pegar uma pessoa mais crua e eu ensinar o correto, sabe? Porque senão, eu já tive outras experiências, que a pessoa era um técnico normal, sabia mexer, configurar, etc. Só que tinha vícios, né? Então, o vício de fazer de tal forma, sabe? E não é a forma que eu gosto de fazer. Então, aí eu percebi que não achei tão legal. Eu já preferi pegar uma pessoa mais crua e eu vou lá e lapido. Vou ensinando o certo, sabe? Qual que é o certo? É assim, assim, assado. Pelo menos fica do seu jeito. Exatamente. Né? Tanto é que ele já sabe, ele tá quase aprendendo o jeito que eu penso, sabe? Para solucionar as coisas. Porque assim, eu sempre falo, olha, se acontecer isso, vamos dessa forma, dessa forma, dessa forma. Se acontecer aquilo, é assim, assim, assado. Tanto é que eu pergunto para ele, como se fosse um professor, o que você faria? Não, pode continuar. Né? O que você faria se acontecesse isso, aquilo? Você ia no elevador, sabe? Entrando no carro para ver se ele aprendeu. Sim, entendi. E a molecada, então, tá na programação, né? Não tem jeito, né? Eu sofro. É por causa que eu sofro por causa da programação. Eu perdi uma designer que deixou de ser designer para ir para programação. É por causa que, assim, a programação, ela é altamente escalável. Então, assim, ao mesmo tempo que você tá com uma equipe pequena, você consegue expandir muito rápido, sabe? Então, imagina que você comece a atender 1.000 pessoas. Aí, do nada, vai para 10.000. Entendi. Então, você tem que ter gente. Então, a empresa ela consegue escalar muito mais fácil. Então, tem muito emprego. Entendeu? Então, o pessoal vê essa oportunidade e é a tendência, a tecnologia. Então, assim, aí o pessoal vai querer ser programador. E a remuneração dos programadores também tá lá em cima. São muito boas. É uma carreira excelente. Quais são as ferramentas ou recursos que você recomenda para as empresas se atualizarem na área tecnológica? Olha, basicamente assim, a gente vai no básico, né? Existem sistemas ERP, que são sistemas que facilitam todo o seu processo interno da empresa. Então, desde da parte financeira, estoque, etc. Então, assim, ERP é a base da empresa. Sem um sistema ERP, você não vai a lugar nenhum, você fica perdido. Você está no papel ainda, se você não tiver o ERP. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é como que você vai armazenar esses dados seus que você está gerando, sabe? Esse sistema está te atendendo ou não, etc. Então, assim, são algumas etapas que a gente vai seguindo para a gente ver se a empresa está conseguindo ser atendida, sabe? Então, é ERP, aí é armazenamento de dados, aí depois vem a parte de segurança, aí vem a parte de treinamento. Então, assim, aí vai só crescendo, sabe? IA, se as empresas já usam IA. Então, vou dar um exemplo assim muito Mas assim, uma empresa tradicional. Pequenininha, tipo eu e o Rogério, assim... Olha, o IA é uma ferramenta incrível, principalmente porque é gratuita, né? Então, você pode chegar, imagina que você está sem ideias, etc. Você chega na IA e fala assim, olha, me dê 10 sugestões de tema de tal coisa para eu colocar no meu cronograma de segunda a sexta. Aí ele vai lá e pá. Aí você fala assim, se esforce mais. Se dá uma... E não toma nem multa trabalhista, tá? Aí ela vai lá e responde. Nem tem hora extra. Então, só um momento. Aí, Gente. Então, assim, eu acho que pro empresário, desculpa interromper, pro empresário, o IA é tipo um amigo. Que você tá tentando perguntar alguma coisa para ele te dar sugestão. Tem muita gente que fala, mas não deu o que eu quero. É que você não soube perguntar direito para ela. Mas eu ia falar isso. É isso mesmo. Sabe o você que acontece? Perguntar. Na verdade, a inteligência artificial é muito boa, mas a parte de trás, que somos nós aqui humanos, a gente também tem que ser inteligente para saber perguntar. Exatamente. Porque senão ele te dá a resposta errada. Exatamente, ele te dá o caminho errado. E aí... Tá, ele faz o seu TCC, faz, mas se você não fizer a pergunta certa e não souber, ele vai te dar um TCC totalmente errado. Sim, exato. Então tem que ter inteligência humana por trás, não tem jeito. Sim, tem que ter um filtro, humano. sabe? Tem que ter aquela coisa que você olha e fala, não, peraí. Não, ele meio que viajou na maionese aqui, entendeu? Aí você vai e corrige.
Oscar, só uma última coisa além do trabalho que você faz para as empresas, você também faz automação residencial? Sim, faço. Eu faço automação residencial para arquitetos parceiros. Eu só faço cliente de indicação. Entendi. Eu não divulgo a que automação. legal. É só indicação, boca a boca. Caraca. E uma última coisa, como você se atualiza? Olha, basicamente assim, todo dia surge alguma coisa. É por isso que eu perguntei. Literalmente. Assim, Literalmente. É incrível. Então, assim, são os portais de notícia que a gente usa. Às vezes tem grupos de Telegram de tecnologia. Porque haja, né? Sim, o YouTube é uma excelente ferramenta, sabe? Para você começar a estudar. Então, assim, você vai vendo quais são as soluções que vão se apresentando, né? E ver se é para você ou não. Aí meio que você pega toda essa informação e filtra, sabe o que você quer, o que você não quer. E todo dia você tem que olhar, assim, eu, né, pelo menos. Não, sim, é por isso que eu perguntei, porque eu sei que, acho que todas as áreas nós temos que estudar sempre, a gente precisa estar atualizado, mas a sua Sim, a gente é muita coisa todos os dias. Que quando, assim, eu almoço e do almoço até dar horário, assim, que eu estipulo, é o dia inteiro lendo. Eu queria fazer mais uma pergunta, mas acho que o tempo não vai dar, né? Rapaz, Vocês atuam, como você falou, de forma preventiva, de forma estratégica dentro das empresas. Vocês também fazem a questão, por exemplo, que é a... Não sei se é sugestão ou planejamento. Você vai falar assim, putz, Rogério e Rose, eu tô enxergando que para vocês evoluírem mais, vocês precisam disso, daquilo, que é um estudo. Eu não sei se é estudo, se é planejamento. Seria uma consultoria, Uma consultoria, vamos falar essa consultoria que ele falou. Porque assim, hoje, como eu tenho contato com muitas empresas, eu não sei fazer o marketing como você faz, mas eu te conheço. Então eu vou falar assim, olha, seria legal você investir na parte de marketing, eu vou te indicar fulano. Seria legal você investir na parte do seu site, vou indicar Beltrano. Seria legal você ter uma parte do contato mais fácil. Então vamos usar um WhatsApp Business, sabe? É assim, eu vou guiando a pessoa, sabe? Eu vejo o contexto geral, vejo o que eu sei das outras empresas também, que dão certo, e vamos implantar, sabe? Para crescer. Porque eu acho que daí você acaba indo mais pro macro, né? Porque tem muitas pessoas que contratam o seu serviço achando, ele vai só fazer a manutenção do meu PC, pronto, acabou. E às vezes deixam de utilizar a sua expertise, porque às vezes o cara tá usando o PC e tá usando da forma errada. Sim, sim. E por isso que eu tô falando, se você entra mais a fundo, porque às vezes você pode falar, fulano, eu acho que você podia começar a investir nisso, nessa estrutura. Existem, quando o cliente ele dá uma certa brecha, vamos falar assim, né, para você conversar com ele, aí você consegue explicar tudo o que você faz. Se é uma coisa de apagar incêndio, né, deu um problema, resolver, beleza, aí matou o assunto. Aí a pessoa não consegue continuar uma conversa, né? Fala, Oscar, obrigado, tal, até a próxima. Entendeu? Mas quando a pessoa dá uma oportunidade, a gente conversa sobre o serviço que a gente faz. Que legal, é isso aí. Oscar, infelizmente a hora passa muito rápido, a gente já está no final. Rápido, né? Passou bem rápido mesmo. Já estamos no final. Como faz para os nossos ouvintes entrarem em contato com você? Olha, nós temos o WhatsApp, né? O WhatsApp Business é o 11 5083 5791. Nós temos as redes sociais do Instagram, é o @meunerdOficial. Tem também um aplicativo do Juntos por Moema, que a gente consegue ser achado lá, tem cupom de desconto para os empresários da região, né? E o Facebook, @meunerd também. E o cupom de desconto no aplicativo do Juntos por Moema só é válido se você baixar o aplicativo. Então aproveite que além do Meu Nerd tem muitos outros cupons que você pode resgatar lá. Aproveitem, gente. Antes de encerrar, deixa uma frasezinha para quem está assistindo aqui, para os moradores, para os assinantes. O quanto é importante eles investirem em tecnologia, em infraestrutura, ter uma pessoa qualificada para olhar esse lado deles, enquanto é sensível o seu trabalho. Olha, o mais legal é você se atualizar na sua empresa para que você não pare no tempo. É a primeira coisa. Então, assim, se você tem uma tecnologia muito engessada na sua empresa, procura um profissional para dar uma consultoria, porque às vezes você pode progredir muito mais. É verdade. Um ótimo conselho. Um ótimo conselho. E pelo que eu vi, não é caro. Não. Pelo que você acabou de deixar claro que é um investimento acessível para o pequeno e médio. Sim, exato. Senão fica uma coisa impagável, né? Sim. Você vai usar, às vezes você contrata por 1 mês, 2 meses e não consegue mais pagar, sabe? Aí você para de usar. Foi um trabalho... aí vira custo.
Em vez de ser investimento, ele vira custo. Né? Exatamente. Tanto é que quando a gente entra, a gente faz todo um questionário, um relatório com a empresa de como se organizar na área de TI. Então, a gente... É engraçado, né? A parte de coisas bobas, assim, usuário e senha, sabe? Que muitas vezes o empresário tem Instagram, Facebook, etc e tal, e não sabe. Sabe? Coisa, assim, básica. Então, a gente vai lá, pontua com o dono da empresa bonitinho para ele saber de tudo, sabe? Sim. Aí começa, beleza, aí tá isso, aí vai começando a parte de infraestrutura, de rede, etc. Sim. Oscar, muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer ter você conosco. Gente, se vocês quiserem saber mais, do Juntos por Moema, todos os nossos canais são Juntos por Moema. Rogério, obrigada. Obrigado Deixa o seu você, canal também. gente. Agência Link 3. Só para encerrar, não deixe de curtir, compartilhar, procurar o Oscar, seguir as redes do Junto, né, Rô? Sim, por Acionar favor. o sininho, é muito importante pra gente disseminar esses vídeos e esses conteúdos para mais pessoas. E se você quiser saber mais sobre empreendedores do bairro, todo mês a gente tem 2 episódios novos aqui no nosso canal, Juntos por Moema. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Obrigado.